Alô, amigos do nosso querido canal Varal. Estamos aqui mais uma vez levando uma mensagem positiva para você. A minha satisfação é saber que você está aí desse outro lado e eu estou aqui falando contigo, levando um conhecimento bíblico, uma palavra de conforto para você. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos prestigiam. Meu muito obrigado para você. Somos pequenininhos, mas pode ter certeza, estamos querendo levar o melhor para você com 26 mil visualizações. O meu muito obrigado de coração. Eu espero que você curta, que você compartilhe, que você passe para os seus amigos, que você dê um like para nós. O meu muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre Adão, uma costela para a humanidade. Nós vamos ver aqui mitos e palavras que podem nos levar ao melhor conhecimento dessa situação. A passagem bíblica sobre a costela de Adão, ela está lá encontrada em Gênesis 2, 21 até o 24. E relata que Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão, enquanto ele dormia. Essa história é frequentemente interpretada como um símbolo de ligação íntima entre o homem e a mulher. E também tem sido usada para discutir a igualdade de gênero, embora em um contexto cultural e patriarcal. Vamos ao resumo da passagem bíblica, vamos ver como foi, o porquê. Então Deus fez Adão cair em um sono profundo. Adão dormiu. Enquanto Adão dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou o local com uma carne. Sim, está lá, relatado lá em Gênesis. Deus usou essa costela para criar Eva. Adão reconheceu Eva como parte dele, como o osso dos meus ossos e carne da minha carne. A passagem também estabelece a união entre um homem e a mulher, como só uma carne só. Então vamos fazer as interpretações diante de uma ligação muito íntima, muito criativa. Porque a criação de Eva a partir de Adão enfatiza a unidade e complementaridade entre o homem e a mulher. A geração da humanidade partiu deste conceito. Embora a história seja contada em uma sociedade patriarcal, alguns interpretam que a criação de Eva a partir de Adão implica que eles são feitos da mesma natureza e da mesma substância. Isto simboliza que a costela, por ser um osso que protege órgãos vitais, pode simbolizar a proteção e o cuidado que o homem deve ter pela mulher, como protetor. Alguns estudiosos sugerem que a palavra costela pode ser traduzida como lado, e que a passagem pode ter um significado mais profundo do que se imagina sobre a relação entre Deus e a própria humanidade. Ele cresceu, ele fez com que Eva nascesse, fosse criada. Vamos pensar que a passagem não afirma que os homens têm mesmo uma costela a menos que as mulheres. E aonde a seguir nós vamos explicar sim, cientificamente esse fato, se é verídico ou não. A história da criação de Eva a partir da costela de Adão, ela se transforma num relato simbólico, num relato e não somente numa descrição literal da criação. Porque, de acordo com o relato bíblico de Gênesis, Deus escolheu a costela de Adão para criar Eva, porque queria que ele tivesse uma companheira que fosse próxima e igual a ele, mas não idêntica.
a costela retirada do lado do homem significa a relação de parceria e igualdade que hoje existe entre o homem e a mulher, na procriação, na vivência, sendo Eva criada para ser uma auxiliadora idônea para Adão, uma companheira, tudo isso. No entanto, a ciência nos diz que os homens e mulheres possuem a mesma quantidade de costelas, ou seja, geralmente 12 pares, que é 24 no total. O relato bíblico afirma que não implica que os homens tenham menos costelas, mas sim que uma delas foi usada para criar Eva. Mas como foi? Como foi isso? Resumidamente, a Bíblia nunca disse que os homens têm uma costela a menos, e nem que Adão tenha ficado assim, sem uma costela. Foi retirada uma parte, um tecido da região da costela dele para poder fazer Eva. Não tirou ela, não subtraiu. O termo costela no relato bíblico em hebraico pode ser traduzido como lado ou flanco, referindo-se a uma região do corpo e não especificamente ao osso. Tá bem claro isso? Espero que vocês tenham entendido isso. Tá bem explicada essa situação? Mas espiritualmente, a criação da mulher a partir da costela de Adão, segundo o relato bíblico, segundo o que está lá escrito, simboliza a profunda conexão e complementariedade entre o homem e a mulher, essa ligação que existe. E não se trata de uma questão de inferioridade ou superioridade de quem quer que esteja, mas sim de unidade e interdependência. A mulher foi tirada do homem para mostrar que ela é a parte essencial dele, da carne e ossos dos meus ossos, como diz o texto. Essa união também é vista como uma representação da relação entre Cristo e a própria igreja, a nossa igreja, onde a igreja é formada a partir do lado aberto de Cristo. Como assim? Como a mulher foi criada ao lado de Adão. A costela sendo uma parte do corpo que protege os órgãos vitais. A costela nos protege, é uma caixa que protege. Também pode simbolizar a proteção e o cuidado que o homem e a mulher devem ter um com o outro. Ninguém é superior a ninguém. Em resumo, a narrativa da criação da mulher a partir da costela de Adão, ela tem um significado espiritual muito profundo mesmo. Mas vamos entender o que a medicina fala a respeito disso. A medicina afirma que os homens e mulheres possuem o mesmo número de costelas. A crença popular de que os homens têm uma costela a menos devido à história de Adão e Eva não tem fundamentos nenhum fundamento científico. Reafirmando que tanto os homens quanto as mulheres geralmente possuem 12 pares de costela, totalizando 24 costelas. A ideia de que homens têm menos costela, ela surge da narrativa bíblica lá em Gênesis, onde Eva foi criada a partir de uma parte, de um pedaço de uma costela, certo? Vamos agir? É o certo? No entanto, essa é uma interpretação religiosa, não uma verdade biológica. Não acontece isso conosco. A anatomia humana estabelece que o número de costelas é determinado geneticamente. E é o mesmo para ambos os sexos. Já repeti isso, estou reafirmando. Portanto, a crença de que homens têm uma costela a menos simplesmente é um mito. E a realidade é que tanto homens quanto as mulheres possuem 24 costelas, divididas em 12 pares. Onde, novamente, afirmo, já para acabar com mitos, essas inverdades que o povo fala, que o povo comenta.
Então vamos explicar medicinalmente e biologicamente sobre as costelas. Vamos falar sobre isso? As costelas, que desempenham papéis essenciais no nosso corpo humano, são mais do que simples ossos. Não é simplesmente um osso que está ali. Elas estão formando o que? A nossa estrutura complexa que protege os nossos órgãos vitais, como o coração, os pulmões. Ao mesmo tempo, ela permite que a flexibilidade que ela nos proporciona é necessária para que a gente possa realizar a respiração. As primeiras 7 costelas de cada lado são conhecidas como costelas verdadeiras, pois se fixam diretamente ao externo através da cartilagem. As 5 costelas seguintes são chamadas do quê? De costelas falsas. É a medicina que fala isso, que embora também sejam ligadas às vértebras, elas se conectam ao externo de forma indireta. Tá lá, ela faz parte, é a composição da sua estrutura. As 2 últimas delas, conhecidas como costelas flutuantes, não estão fixadas ao externo e se conectam apenas à coluna vertebral, proporcionando ainda mais flexibilidade à estrutura torácica, para que você possa se mover, se movimentar. Assim é formada a nossa estrutura. Assim foi formada essa costela que gerou a humanidade. Foi através de um pedaço dessa costela que o ser humano hoje se multiplicou. Foi a base de Adão e Eva. Muito se questiona as descendências de Adão e Eva, mas pouco importa diante da criação que Deus nos fez, que Deus nos realizou. Adão e Eva são importantes, não só pela formação de Eva, mas para a formação da própria humanidade. E isso é muito importante. Ali começou-se a era humana. Ali ela derrota todas as estruturas de Darwin e fala que o homem veio no seu crescimento evoluindo. Mas não, o homem já foi evoluído desde ali, segundo os princípios bíblicos, segundo as histórias bíblicas, e não há um mito qualquer de uma pessoa, um estudioso humano. Então nós cremos que a costela de Adão, ela foi essencial para a formação da humanidade. Ela foi importante para a humanidade. Ela vai contra os princípios científicos da criação do homem através de Darwin. Darwin faz o crescimento do homem como um homem só, e não como um par entre mulher feminina e o homem masculino. Assim sendo, meus amigos e admiradores do nosso canal, o meu muito obrigado por você estar conosco, por você estar participando cada dia mais de nossos vídeos. Nós estamos levando conhecimento, tirando dúvidas, buscando, lendo, aprendendo e passando o que a gente aprendeu. Porque eu também quero ter o seu conhecimento. Eu também preciso de você. Você que está aí me vendo no vídeo, seja no computador, na TV, no iPad, seja onde for, a nossa mensagem sempre vai ser uma mensagem positiva levada para você. Muito obrigado por você me acompanhar, por você fazer parte dessa história, deste canal tão recente, onde nós estamos crescendo a cada dia. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.